Há sempre difícil relação entre os escritores e a mídia. Há uma guerra surda, uma batalha de amores e ódios. O jornalista Sérgio de Sá busca entender este universo no livro A Reinvenção do Escritor, Literatura e Mass Media, onde pensa a literatura que nasce a partir do ponto de apoio da imprensa. Este instigante debate é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, poesia. A gente conversa sobre os livros Gramática Expositiva do Chão, de Manuel de Barros, e 68, de Luiz Turiba. O Leituras conversa agora com Sérgio de Sá. Sérgio, a reinvenção do escritor, você faz uma abordagem, de certa forma, é uma preocupação já que vem na cabeça das pessoas, mas que pelo menos a abordagem que você faz é nova, que é essa relação entre esses veículos de comunicação de massa, essa necessidade danada de informações, né, com o paradoxo do escritor recluso, né? Quer dizer, como é que surge a ideia do livro, como é que ele foi pensado? Bom, isso vem um pouco da própria experiência profissional, né? Eu, como jornalista e no contato com os escritores, percebi alguma angústia relacionada a isso, né? O fato de precisar estar nos meios de comunicação para aparecer e tal. E eu, quer dizer, no interesse acadêmico, acabei juntando as duas coisas, né? E surgiu também, que era como um processo de estudo de doutorado, né? Eu fui lendo e descobri que havia muitos escritores, personagens na literatura brasileira contemporânea nessa situação, né? De um certo leve desespero, digamos, diante da situação atual. Então, quer dizer, eu estava sem um foco e acabei achando no personagem escritor esse foco, quer dizer, ele se repete com muita insistência, não é uma novidade para a literatura, quer dizer, há muitos personagens simplesmente, ou narradores, que são escritores dentro da ficção, né, dos romances, dos contos e tal. E no Brasil, dos últimos, talvez 20, 25 anos, isso aparece com muita frequência, isso que me chamou a atenção. E sempre numa situação de questionamento do meu lugar, né? Para que serve a literatura, em que lugar eu ocupo agora, frente aos meios de comunicação, frente ao poder, a esse poder enorme da indústria cultural, né? Num Brasil, e aí é o que me interessa no livro, na verdade, num Brasil pós-ditadura militar, né? Que antes o inimigo era claro, né? O inimigo que era encenado ali no texto de prosa, de ficção, né? Eu não entro em poesia no livro, ele era muito claro. E depois o escritor fica, bom, a concorrência maior passa a ser a televisão. E isso gera uma angústia enorme no escritor. E ele leva isso para as páginas, né? Então, os textos que eu trabalho no livro eu escolhi dessa maneira, né? Textos de variados, de diversos escritores, mas sempre com a figura desse personagem que, enfim, está recluso, ou está em confronto, em duelo, como diz o título de um dos contos do Sérgio Santana, que está analisado no trabalho, quer dizer, em duelo com o editor, por exemplo, né, com o mundo do mercado, né? Quer dizer, porque mídia, mercado, consumo e tal, e o escritor como uma figura sempre um pouco marginal, né, nessa cena. Inadaptado, né? Aquela coisa meio... que não consegue encontrar o seu lugar. Estou falando de escritores assim, que da literatura com L maiúsculo, né? Agora, é interessante porque você faz também uma análise que me chama muito a atenção, porque, naturalmente, que é o escritor frente a essa necessidade midiática, né? Mas também a definição que ele pode ter da importância da sua literatura, porque é um comparativo que acaba meio que subdito no texto. O escritor, até a década de 60, por exemplo, ele tinha uma certa importância, que ele vai perdendo o espaço de protagonista do debate, ele vai perdendo exatamente para a televisão, para outras pessoas que acabam, outros falares quase, né, e tal. Então, quer dizer, como é essa inquietação também que você acaba discutindo no livro? O valor, quer dizer, que nós damos, e aí numa situação, eu procuro
tem muita literatura argentina no livro também, quer dizer, eu procuro falar de uma situação latino-americana, o valor que nós damos à literatura mudou, né? Quer dizer, é um valor pequeno frente ao valor que se dá hoje aos meios de comunicação, digamos, já tradicionais, né? Porque eu não entro em internet, por exemplo. Então, estou falando de televisão, estou falando de cinema, de rádio, jornal, de revista. O escritor se vê sem voz, na verdade, né? Ele deixa de participar um pouco do debate, né? E ele passa a, de alguma forma, fazer esse debate na própria literatura, né? E discutir essa angústia, essa ansiedade de, puxa vida, né? Eu preciso que as pessoas me ouçam, né? Eu acho que até recentemente, né, essa coisa tem mudado um pouco. O espaço aberto para a literatura tem sido, de alguma maneira, retomado. Eu tenho percebido isso na mídia tradicional, né? Assim, alguns programas de entrevistas, né, como esse aqui, um lugar, um maior espaço, de forma uma recuperação mesmo da função da leitura de literatura, né? E o escritor reaparecendo, algumas polêmicas que voltam ao jornal, como, né, de prêmios, de distinções e tal. Bom, de qualquer forma, há ainda uma ansiedade. A internet aplaca um pouco, né, essa angústia, porque antes também tinha a coisa do não conseguir publicar, né? Hoje você consegue fazer de alguma maneira o seu texto circular, não é mais um problema. Também a edição tradicional de livro em papel está mais fácil de ser feita, né? O problema nesse embate, né? O Sérgio Santana, que é um dos autores que está aí, chama dessa luta uma luta quixotesca, né? Porque, na verdade, alguém querendo, olhem para mim, e, na verdade, a concorrência, a sedução das imagens, né? O mundo está concorrendo com um mundo de imagens, um mundo de telas, né? Né, a tela do cinema primeiro, a tela da televisão e a tela do computador, né? Bom, a literatura agora entra no mundo da tela, né? A gente conversava antes aqui sobre esses leitores digitais, né, e tal. Pode ser que também a literatura entre no mundo da tela, né? Mas nos textos que estão aí, que me parecem relevantes para a produção brasileira recente, o escritor está distante da tela e distante de um público, né? Isso, curiosamente, Maurício, parece que abre uma perspectiva também interessante, que é assim, bom, já que ninguém se importa comigo, eu posso falar o que eu quiser, né? O Ricardo Pilha, que é um escritor argentino, ele fala, quer dizer, bom, se o escritor é o perdedor, né, tem muito isso na figura que um autor muito jovem e contemporâneo faz constantemente, que é o Marcelo Mirizola, um escritor derrotado, né? Sempre o perdedor, o loser, né? Para a gente usar um termo que a gente vê aqui nos filmes norte-americanos. Esse escritor perdedor, na verdade, o Ricardo Pilha tenta inverter essa chave e dizer, bom, esse perdedor, na verdade, ele é o ganhador, porque ele se vê com absoluta liberdade para criar o que ele bem entende, já que não tem importância, né? Uma vez que pouco importa para a sociedade de uma maneira geral. Estou falando aqui da sociedade de uma maneira geral, né? Não do círculo de leitores, que a gente não tem ideia exatamente do tamanho no Brasil, sabe que é pequeno em relação à população, né? E no Brasil isso se repete na América Latina toda, né? Esse escritor, ele está aí procurando e ele acaba tendo a liberdade de falar o que ele quer exatamente por isso, porque ele diz, olha, o máximo que pode acontecer é que eu vou incomodar um ou outro, mas... Exatamente. Se eu não dependo da venda de livros, se o que eu digo não pauta mais a discussão, né? O que pauta a discussão talvez seja o que aparece na telenovela, o que se discute num reality show, né? O que está no telejornal, num programa de entretenimento. Mas se o que a literatura, né, propõe não faz algum tipo não gera algum tipo de debate na esfera pública, né, então eu posso falar o que eu quiser, o que eu bem entender. Né? Isso é uma liberdade inimaginável, né, impensável, né? Pra você ter uma ideia, não sei, o livro
mais causou impacto recentemente no Brasil, ganhou todos os prêmios literários, o livro do Cristóvão Tesa, O Filho Eterno, que tipo, assim, ganhou todos, mas que tipo de debate o livro de fato gerou, né, na sociedade, a não ser, claro, para o próprio Cristóvão Tesa, chamado para dar entrevistas, a falar do tema ali e tal, não sei o quê. Mas, assim, não gera, infelizmente, né? Não tô, assim, é uma situação, de alguma medida, claro, paradoxal, né? A gente gostaria, nós que gostamos de ler, gostaríamos que a literatura tivesse, de fato, uma penetração, que tivesse importância na vida das pessoas. Faltasse, né? Né? Eu estou dizendo isso, Maurício, mas, ao mesmo tempo, eu acho que há, de uns 3, 4 anos para cá, uma recuperação desse valor. Os festivais literários, né, essas festas literárias, de qualquer forma, tá fazendo o caminho, né, da recuperação desse debate, da importância do escritor. Né? Agora, me chamou muita atenção também no livro, né, A Reinvenção do Escritor, que é a formação do escritor. Né? Você chega a se reportar, em um determinado momento, ao Murilo Mendes, né, o próprio Sérgio Santana, que tem uma formação voltada ao livro, né? Em contraponto ao Marcelo Merizola, ao Carvalho também, o Bernardo Carvalho, que tem uma formação visual mesmo, né? Quer dizer, a sua alfabetização ela se dá também a partir da televisão, do cinema e tal. Quer dizer, e o que é que esse reflexo educacional acaba se dando na obra de cada um deles? Como é que se dá isso? Não é mais, com certeza, uma formação estritamente literária, né? Isso acho que até já numa geração anterior, se a gente pensar, você vai entrevistar escritores e eles dizem, bom, eu gostaria de ter sido cineasta, né? E, na verdade, eu não podia, porque o cinema é uma coisa cara de ser feita e tal, não sei o quê. Mas eu vi muito filme na minha adolescência e tal, e li muito gibi, né? Tem muito escritor o Silviano Santiago, eu lembro de Inácio Loyola Brandão, né? Vários escritores que bebem, digamos, nessa fonte, mas ainda tem aquela coisa da cena da leitura, né? Aquela coisa de descobrir a literatura e tal. Esses escritores mais jovens, eu acho que já tem um componente novo, que é talvez uma menor erudição literária, porque a formação, na verdade, ela se confunde, o tempo que se gasta para a leitura também é um tempo de atividade compartilhado com a leitura, digamos assim, dos meios de comunicação, né? Então, Marcelo Merizola, para voltar ao exemplo, é um sujeito que viu muita televisão. Então, eu acho que ele faz nos livros já quase uma biografia da sua geração, né? E traz de volta, né, tudo que ele consumiu de porcaria, na verdade, que ele trata, inclusive, como porcaria nos livros, né? Ele diz que, na verdade, já era, para ele não é mais a Madeleine do Proust, mas sim o Mandiopan, né? Um salgadinho que se fritava, então uma espécie de Cheetos, né? Ou algo assim, quer dizer, comida, fast food, né? E tal. Então, a literatura também se desloca um pouco nesse lugar de formação do escritor, né? Eu tento não ser preconceituoso, digamos, em relação aos meios de comunicação, né? Assim, é uma das minhas tentativas, né? Há quem diga que o livro faz a defesa da literatura no final das contas. Me parece que sim, mas assim, é uma tentativa de juntar as duas coisas sem um olhar digamos, adorniano, preconceituoso em relação aos meios de comunicação, que é um olhar tradicional dentro dos estudos literários, com algumas exceções, né? Exceções que eu procuro trazer aí para dentro do livro, que é o Silviano Santiago, em quem eu bebo muito, né, na teoria, e Flora Susequinde, né? A argentina Beatriz Sarlo, que para mim é uma das pessoas que melhor pensa a situação da cultura contemporânea, a partir de uma leitura sempre literária, né? de uma formação que ela tem em teoria literária, né? Então, um pouco é tentar ver como a literatura tem feito a crítica dos meios de comunicação, né? Porque eu acho que a literatura tem feito uma boa crítica dos meios de comunicação e a gente não está atento para isso. E também trazer para a discussão da literatura, né, algumas contribuições, digamos, midiáticas, né? Eu falo aí de narrador midiático, esse narrador que se deixa envolver por imagens o tempo todo, queira ou não, né?
porque eu li recentemente um artigo do Daniel Galera, que é muito interessante nesse sentido, né? Onde ele discute a forma narrativa dos videogames, né? Estava na revista Serrote. Serrote, né? Bacana. Quer dizer, e isso é bem da geração do Daniel Galera, né? Quer dizer, uma forma de narrativa que ele chega até a radicalizar, escrevendo mesmo história em quadrinhos, né? Lançou um livro de histórias em quadrinhos, inclusive, né? Quer dizer, de certa forma, pelo que você fala aqui no livro, essas provocações que a cultura de massa acaba provocando nos escritores o induzem também a uma nova criatividade. Você mais ou menos debate isso sem aqui. Sem dúvida, também, que não, assim, não é tão recente, né? Se a gente pensar no que já as coisas que o John dos Passos incorpora de jornal e outras tentativas aí de você trazer, né, para a página do livro algo próximo da televisão ou do roteiro de cinema, né? Isso vem sendo feito. Mas eu acho que a saída da literatura é outra, ela se tornar mais literária, né? Na verdade, ela, entre aspas, radicalizar no sentido de, bom, voltamos à história né? Então eu vou ser mesmo literatura, né? Vou mostrar a minha diferença, né? Porque aí, falando do leitor, quer dizer, do escritor e do leitor, quer dizer, não, quem pega um livro hoje que demanda a leitura demanda concentração, demanda tempo e tal, para experimentar alguma coisa que ele já teria na televisão, ou no cinema, ou nas experiências hoje da internet, né? Então você pega um livro para ter uma coisa, para ter literatura, né? Então, e esses escritores não são nem tão experimentais assim, os que eu, nesse sentido, né, de trazer para a página esse diálogo. Alguns, claro, vêm fazendo um trânsito profissional, né? Marçal Aquino, que é roteirista e escritor. A gente tem vários exemplos no Brasil, né? Uma tradição longa, você sabe, né? De jornalistas e escritores, né? Muitos deles são jornalistas na origem, se transformaram em escritores, trazem essa influência da mídia impressa, sem dúvida, né? Para dentro do texto, né? O caso você fala também no caso do Marcelino Freire, que traz para a literatura, se não o clima, pelo menos o ritmo teatral, né? O ritmo do teatro com aquele diálogo, né? Aqueles diálogos incessantes dele e tal, do Marcelino, né? Tem um texto sobre o Marcelino que foi publicado originalmente no Correio Brasiliense, que no final do livro tem alguns textos para mostrar um pouco esse papel do jornalista na difusão da literatura. E há também uma coisa que me chamou muita atenção, é que todos e sobretudo ali no final do livro, quando você faz algumas entrevistas, inclusive, e tal, é a reverência que eles têm aos outros escritores, né? Quer dizer, pelo menos aos escritores de formação. Tem um texto sobre o Dalton Trevisan, que é praticamente escrito por outros escritores, né? As impressões dos outros escritores sobre o Trevisan. Quer dizer, apesar de todas essas influências, de toda essa carga de informações, os escritores contemporâneos, ele ainda, de certa forma, sacralizam a literatura? Sim, acho que sim, né? Os escritores têm os seus ídolos, digamos, literários, né? As suas famílias literárias, que hoje deixam de ser estritamente, no caso dos brasileiros, deixam de ser brasileiras, né? Bernardo Carvalho é um cara que bebe em Thomas Bernhard, né? E tem outras relações, né? Mas, claro, imagina, para fazer literatura, eu estou dizendo, não tem na formação tem coisas que contribuem, mas um bom escritor tem que ser um bom leitor, né? Um grande leitor tem que ter lido coisas primeiro para não achar que está inventando as coisas, né? Segundo, para oferecer alguma coisa, digamos, minimamente nova, para ser coerente aqui com a ideia de mídia. Mas, claro, esse texto a que você se refere foi o aniversário do Dalton, se não me engano, de 80 anos, e eu conversei com alguns escritores, todos fazendo, de fato, uma reverência ao grande escritor curitibano, né? Dalton Trevisan, um contista excepcional. E cada um tem, sim. O Sérgio Santana, por exemplo, que está no livro, mas é um ídolo, assim, para muitos dos jovens escritores brasileiros, né? Uma referência importante, né? Eu acho que ali da geração dele, ele e o Inácio de Loyola Brandão acabam se destacando exatamente por conta de manter a tradição de sempre se renovar em cada livro, né? O Sérgio e o Inácio de Loyola têm muito essa preocupação também, né?
esse diálogo com a renovação, né? Eu incluiria aí o Silviano Santiago como ficcionista, né? Eu gosto muito dessa geração, Sérgio. E aí os um pouquinho mais novos, né? O Noll, que está aí, o João Gilberto Noll, né? Que começa a publicar nos anos 80. E tem, claro, uma referência enorme ao Rubem Fonseca, né? Que é, assim, uma espécie de grande pai. Ali a partir todo dos mundo anos 60. leu, todo mundo se inspirou, todo mundo quis, né? Essa coisa da literatura urbana. Quis ser da autoprevisão. E Rubem Fonseca em algum momento. Exato. O Rubem é uma referência incontornável, né? Assim, muito, mesmo que, segundo, né, a avaliação crítica, não tenha feito coisas tão interessantes nos últimos anos como fez nos anos 60 e 70, né? Mas ele continua gerando filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Sérgio, muito obrigado aqui por sua participação no Leituras, né? Gostei muito da reinvenção do escritor. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. No mundo midiático que vivemos, em termos literários, a poesia é quem sobrevive com maior carga mitológica. Os chavões falam que ela não vende, mas cunham o poeta como seres quase etéreos. Botando a poesia em seu lugar de discurso comprometido com o tempo, o poeta Manuel de Barros lançou em 1966 o livro Gramática Expositiva do Chão, agora relançado pela Leia. A leitura atual desses versos mostra que os olhos do poeta não têm limites e nos revela o mundo a partir do chão pantaneiro. O livro foi escrito numa época conturbada, tempo de guerras ideológicas, de exigências de posicionamentos. Sem nunca cair no vazio do panfleto, Manuel abre as contradições de seu tempo. Homem e máquina, interior e litoral, guerra e paz. O fundamental é que nos fala com olhos doces, com versos quase ingênuos. A máquina trabalha com secos e molhados, é nifômana, agarra seus homens, vai a chás de caridade. No outro poema, a pássara, nas frondes do mar, revela: meus filhos também construíram suas casas com vigas de chuva. Esta capacidade de reinventar a lógica é que faz de Manuel de Barros um poeta maior. Seus versos dizem tanto que sobrepujam a ingenuidade para se inscreverem no espaço das verdades. As dores da década de 1960 foram muito intensas, mas cabem na poesia. A geração que a viveu amargou as durezas do maniqueísmo, e isso gerou belos poemas. O poeta Luiz Turiba, vivente daquele tempo, com distanciamento sentimental, o revisita no livro 68, lançado pela Atalaia. Claro que o foco principal é o fatídico ano de 1968, mas nos poemas se estendem todas as expressões criadas a partir dali. O livro tem um curioso subtítulo, 68 Razões para 68. Este é o passo primordial do segundo capítulo. Sim, o livro é de poesia, mas tem 3 capítulos. Exatamente o que fala do ano crucial. O longo poema enumera várias inaugurações pessoais de Turiba e nos conta como isso o definiu como poeta. Esta definição volta nos capítulos, onde o poeta fala de sua relação com o próprio coração, e nos poemas avulsos, onde o fundamental é seu olhar sobre as necessidades modernas. Um livro que se marca por oferecer, além de boa poesia, as várias faces de uma mesma vida. As incontáveis possibilidades de ver a vida, Gramática Expositiva do Chão, de Manuel de Barros, e 68, de Luiz Turiba. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.